No coração de Lisboa, onde as ruas empedradas ecoam segredos antigos e o sol do Tejo ilumina fachadas coloridas, tudo desmoronou num instante. Afonso, com apenas 16 anos, sentiu o mundo ruir quando a porta da casa da família se fechou com um estrondo atrás dele. O pai, Manuel, um pescador endurecido pelas marés imprevisíveis do Atlântico, o empurrou para fora com olhos flamejantes de raiva. "Sai daqui, seu pervertido! Não ponhas em risco a minha filha", gritou Manuel, as palavras cortando como facas afiadas. Afonso tropeçou na calçada, o coração acelerado, lágrimas misturando-se ao suor do pânico. Ele não entendia. Como podia ser? Minutos antes, a madrasta Sofia, uma professora de escola primária que sempre tentara unir a família com gestos simples como preparar pastéis de nata aos domingos, havia encontrado cuecas de Inês, a filha dela de 14 anos, escondidas no quarto dele. "Que horror é este, Afonso? Como podes fazer algo assim?", berrou ela, o rosto pálido de choque. E Tiago, o filho dela da mesma idade que Afonso, alimentava as chamas com um sorriso dissimulado. "Eu sempre soube que ele era estranho. Ouviu dizer que queria casar com a Inês. É doentio." Beatriz, a namorada de Afonso, que ele conhecera nas festas de verão em Cascais, deu-lhe uma bufetada e quicou pela casa. "Seu monstro! Como pude confiar em ti?" E assim, sem uma palavra de defesa ouvida, Afonso foi lançado à rua, como um navio à deriva sem âncora. A traição ardia no peito de Afonso como o fogo lento de uma sardinha assada na brasa. Ele crescera numa família modesta no bairro Alto, onde o fado ecoava pelas noites, cantando lamentos que agora pareciam profecias. A mãe, Maria, morrera de câncer de mama quando ele tinha 12 anos, deixando um vazio que Manuel e ele preenchiam com silêncios compartilhados nas varandas, olhando para as luzes da cidade. "A tua mãe ficaria orgulhosa da tua força, rapaz", dissera Manuel certa vez, abraçando com mãos calejadas do mar. Mas então veio Sofia, com os filhos Tiago e Inês, transformando o lar num campo de minas. Sofia era amável, como as mulheres portuguesas que tecem redes de afeto com paciência, mas Tiago era a serpente no jardim. Invejoso, competia por tudo, o último pedaço de bacalhau à mesa, o tempo com o pai, e agora Beatriz, por quem ele nutria uma paixão secreta. "Por que é que ele sempre leva a melhor?", resmungava Tiago, olhos estreitos como fendas. Manuel, tentando manter a paz como um capitão em tempestade, dizia: "Estamos todos a ajustar-nos, Tiago. Sê paciente, como o mar que espera a maré." Mas a paciência de Afonso esgotava-se, ele ainda chorava a mãe em segredo, e agora via o pai escorregar para longe, atraído pela nova família. Naquela rua ensolarada, com o cheiro de castanhas assadas no ar, Afonso bateu à porta até as mãos sangrarem. "Pai, por favor." "É mentira." O Tiago armou tudo, implorava, a voz rouca de desespero. Mas o silêncio do outro lado era pior que gritos, uma muralha de pedra como as antigas fortalezas de Sintra. Os avós, em Porto, foram os próximos a virar as costas. Manuel chegara primeiro, envenenando-os com a história. "Como pudeste, Afonso? Criamos-te melhor que isso", disse a avó, a voz fria como o dor no inverno. O telefone desligou, e com ele, o último fio de esperança. Aos 16, Afonso era um fantasma nas ruas de Lisboa, sem teto, sem família, carregando uma dor que o consumia por dentro. A cidade, com sua beleza melancólica, tornava-se um labirinto de sombras. Ele dormia em bancos do Parque Eduardo VII, mendigava pão nas padarias de Alfama, evitava os olhares dos turistas que passeavam sem preocupações. "A vida é como o fado, rapaz, cheia de saudades e traições", murmurou um sem-abrigo idoso certa noite, oferecendo-lhe um cobertor poído. "Endurece, ou ela te quebra." Afonso endureceu. Fez coisas que o envergonhavam, roubos pequenos, noites de fome que o levavam a vasculhar lixo, mas sobrevivia, alimentado por uma raiva surda que crescia como videiras selvagens. 2 anos se arrastaram como uma procissão lenta na Semana Santa. Afonso migrou para o Porto, fugindo das memórias de Lisboa. Lá, numa academia de boxe à beira do Douro, encontrou um emprego limpando o chão. O dono, um homem ríspido chamado João, viu nele um fogo latente. "Queres trabalhar, miúdo? Limpa tudo, mas se roubares um centavo, vais para a rua como um cão", grunhiu. Afonso assentiu, as mãos trêmulas de gratidão. O boxe tornou-se sua salvação. Cada soco no saco era uma vingança imaginária contra Tiago, cada gota de suor uma lágrima não derramada. "Todos temos demónios, rapaz", disse João, ensinando-lhe não só golpes, mas disciplina, como os antigos navegadores portugueses que enfrentavam oceanos desconhecidos. Afonso cicatrizava devagar, mas as feridas psicológicas latejavam,
noites de insônia onde revivia a traição, o silêncio do pai como uma punhalada nas costas. Ele jurou em silêncio, um dia, pagariam pelo que fizeram. Não com violência, mas com o peso da ausência, com o sucesso que lhes negaria. Aos 35, o destino sorriu, mas com dentes afiados. Numa cafeteria em frente à academia, Afonso esbarrou em Clara, derramando café no vestido branco dela. Meu Deus, desculpe, exclamou, mortificado. Ela riu, os olhos castanhos brilhando como o sol no Atlântico. Bem, é uma forma de acordar, não é? Como se diz, água fria no rosto. Clara, uma enfermeira de 30 anos com um coração de ouro forjado em hospitais lotados, viu além das cicatrizes. Eles namoraram, e numa noite à beira do rio, Afonso despejou tudo, a perda da mãe, a traição, os anos na rua. O que te fizeram foi cruel, como um vendaval que arranca raízes, disse ela, segurando-lhe a mão. Mas tu és forte, Afonso. Como o carvalho que resiste às tormentas. Casaram-se 2 anos depois, numa cerimônia simples na igreja de São Francisco. O sogro, António, um eletricista experiente das vinhas do Douro, adotou-o como aprendiz. Fazes a minha filha feliz, rapaz. Agora, aprende o ofício, a vida é como fiação, um erro e tudo explode. Afonso aprendeu, obteve licença de mestre eletricista, e juntos tiveram 4 filhas, Sofia, Margarida, Beatriz e Ana. A casa em Gaia enchia-se de risos, mas por dentro, Afonso planejava. Ele rastreava a família antiga em segredo, via Tiago prosperar como comerciante em Lisboa, Manuela envelhecer no mar, Sofia e Inês viverem vidas comuns. A vingança seria sutil, ignorá-los, mostrar que sobrevivera sem eles. 15 anos após o casamento, o e-mail chegou como um fantasma no nevoeiro. Estava na garagem, consertando a bicicleta de Sofia, quando Clara chamou, Afonso, vem ver isto. É da Inês. Diz que é a tua meia-irmã. O coração dele parou. Inês, agora adulta, escrevera, Tiago confessara tudo numa noite de copos, gabando-se de ter plantado as cuecas por ciúmes de Beatriz. Beatriz ouvira, confrontara-o, e a verdade espalhara-se como vinho derramado. Perdoa-nos, Afonso. Queremos compensar o tempo perdido, suplicava Inês. Manuela e Sofia juntavam-se nas desculpas, mas Tiago. Silêncio covarde. Afonso leu, o peito apertado como um nó de marinheiro. A raiva, que pensara adormecida, acordou, não explosiva, mas fria, calculada. Eles roubaram-me tudo, murmurou para Clara, os olhos úmidos. Mas eu reconstruí. Agora, pagam com o vazio. Ela apertou-lhe a mão, faz o que o teu coração manda, amor. Como diz o ditado, quem semeia ventos, colhe tempestades. Dias de tormento seguiram-se. Afonso revivia a dor, o silêncio do pai, a acusação de Sofia, o veneno de Tiago. Numa noite insone, olhando fotos antigas da mãe, pensou, ela diria para perdoar, mas o perdão tem preço. Conversou com Sofia, a filha mais velha, pai, perdoar é libertar-se, mas só se for sincero. Se não, é como vinho azedo. Inspirado, Afonso respondeu ao e-mail, não com perdão, mas com verdade crua, a vossa traição quase me matou. Sobrevivi sozinho, construí uma vida sem vós. Não quero o vosso remorso, ele chega tarde, como chuva após a seca. Respeitem o meu silêncio. Enviou, sentindo uma liberação amarga, mas não explosão, uma vingança quieta, deixando-os com o peso da culpa. Tiago, ao saber, tentou contato, mas Afonso bloqueou. Manuel envelheceu arrependido, Sofia chorou em segredo, Inês carregou a dor. Afonso prosperava, mas pagava o preço, noites de dúvida, onde a vingança o isolava um pouco mais. Com Clara e as filhas, encontrava paz, mas a cicatriz permanecia, lembrete de que a traição custa caro, e o silêncio pode ser a lâmina mais afiada. Na vida portuguesa, onde o fado canta destinos entrelaçados, Afonso aprendera, a vingança não cura, mas equilibra a balança, mesmo que o coração pague o frete.